Pronto aí, ó. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje vamos falar de um filósofo e economista chamado Jean-Charles Sismondi. Ele viveu na transição do século XVIII para o século XIX, de 1773 até 1842 depois de Cristo. E ele vai refletir, vai pensar sobre a questão do crescimento e da retração econômica. O que faz um país crescer economicamente? E o que faz um país entrar numa crise econômica, em retração econômica? Então, esse vai ser o centro da preocupação do Jean-Charles Sismondi. E para ele a economia é um ioiô. O que significa isso? Como é que funciona o ioiô? É assim que funciona a economia. A economia vive ciclos de crescimento e retração. Ela é cíclica. Pelo menos uma vez a cada década nós temos uma crise econômica, que depois é seguida de um período de crescimento econômico. Isso no campo da macroeconomia, ou seja, da grande economia, da economia que rege os países. Não da microeconomia, que é essa que rege geralmente as famílias, os lares. Então as empresas, elas têm lucros altos quando há uma expansão. Quando está com crescimento econômico, as empresas começam a lucrar muito. E aí o que elas fazem quando elas estão lucrando muito? Elas aumentam a produção, produzem mais produtos, mais mercadorias, para poder atender a procura de bens, porque a economia está em crescimento. Mas só que quando ela começa a produzir mercadorias e produtos demais, isso leva ao excesso de oferta. Ela está lucrando muito, porque tem muita gente procurando, tem muita procura. Muita procura faz o que com os preços? Muita demanda, os preços sobem. E aí, como as empresas estão lucrando, com os preços subindo, elas começam a produzir mais, achando que vão continuar lucrando alto. Mas isso gera um excesso de oferta, porque você produziu demais. Quando você produz demais, o que acontece com os preços da mercadoria? Os produtos caem. Caindo os preços, diminuem os lucros. Diminuindo o lucro, né, as empresas cortam os preços para poder competir por consumidores. Essa competição acaba levando a uma crise, né, gerando lucros menores, lucros mais baixos, o lucro diminuindo, eles começam a ter o quê? Que demitir para cortar gastos. E a depressão econômica vem, porque aí entra o efeito dominó na economia. Quando muitas pessoas começam a ser demitidas, vai diminuir a procura. Diminuindo a procura, diminui as vendas, diminui os lucros, a crise se instala, né, a retração econômica acontece. Né? Então os preços mais baixos depois, por causa da crise, tem pouca gente procurando, os preços vão só caindo para tentar vender, isso resulta no aumento da demanda, as pessoas voltam a procurar, porque os preços começam a baixar e os lucros voltam a subir, né? Então é assim que funciona o ioiô da economia, a lógica do crescimento da retração econômica. E isso é gerado por vários fatores. Aqui, quando o Jean-Charles Sismondi estava elaborando essa teoria, estava criticando os filósofos, os economistas liberais. Para os economistas liberais existe uma mão invisível que rege os mercados. A mão invisível que, através da lei da oferta e da procura, levaria a economia ao equilíbrio. O Sismondi vai mostrar que não existe equilíbrio na economia. A economia é uma montanha russa, é um ioiô. Ela vive de ciclos de crescimento e de retração. Então não há essa mão invisível do mercado. As empresas e os empresários, na sua competição, eles buscam se aproveitar dos momentos de crescimento
E aí eles começam a produzir demais. Produzindo demais, tem muita oferta de produto no mercado. E aí, como tem muita oferta do produto, os preços caindo, o lucro diminui, o lucro diminuindo, eles começam a ter que cortar gastos para continuar mantendo as suas empresas, cortando gastos. Isso gera demissões, demissões gera desemprego, desemprego é menos gente comprando mercadoria e aí nós temos retração e crise. Essa é a lógica. Não há uma mão invisível equilibrando os mercados. Pelo contrário, uma mão invisível levando ao desequilíbrio dos mercados, na busca ávida por sempre crescer cada vez mais e ter lucros cada vez maiores. E isso pode ser gerado tanto pela intervenção do Estado, essas crises, quanto pelo próprio mercado. O mercado, ao perceber o crescimento econômico, começa a produzir mais e isso leva a uma crise. Essa crise leva à quebradeira geral. E quem vai salvar a economia? O Estado. E aí o Estado começa a intervir na economia. O Estado intervindo na economia, ele gera crise econômica, porque aumenta os gastos. Sem iniciativa privada atuando, esses gastos acabam se tornando tanto quanto irracionais. E isso leva a uma outra crise. E assim por diante. É uma crise cíclica. Ora por conta da atuação dos mercados, ora por conta da intervenção do Estado para salvar os mercados. Depois, no século XX, o John Maynard Keynes vai dizer que essas crises econômicas só podem ser resolvidas com a atuação do Estado. É aí que entra o Estado, né? Então, o mercado, ele gera crise de superprodução, na busca ávida por mais lucros, aproveitando o crescimento econômico. E depois, quem salva a economia é o Estado. Apesar desse ciclo de crescimento e retração, a economia mundial, ela está sempre em ascensão. De queda, depois sube. Quando você olha um gráfico histórico, você vai perceber que ela está sempre crescendo, apesar desse movimento cíclico. Estamos cada vez mais ricos, o mundo está cada vez mais rico, apesar de que cada vez mais a riqueza tem se concentrado nas mãos de cada vez menos. Atualmente, 1% da população mundial detém mais de 51% de toda a riqueza. Seria como se fosse um bolo. Bolo onde uma pessoa come mais da metade do bolo e 99 pessoas vão ter que disputar o restante, o que sobrou do bolo. Então, ele percebeu que os arranha-céus, por exemplo, são construídos em época de otimismo excessivo. Você constrói os prédios gigantescos. Mas antes de terminar, já veio uma nova crise econômica, né? Esse sinal indubitável de que a economia está superaquecida quando está construindo. Quando são concluídos, em geral, a economia já quebrou, já entrou num período de retração. Então, é o tempo de construir um prédio. A economia está aquecida, o crescimento econômico muito grande, o povo empolga, vai construir os prédios. Quando eles terminam de construir, a economia está em crise. E aí o prédio foi construído ali no período de recessão. Lucro se imaginou que teria com aquele prédio já, mas aí depois a economia volta novamente a se reaquecer, a subir, esse prédio é valorizado. Então, percebeu-se através da análise da economia que existem mercados altistas e mercados baixistas. Mercados altistas é quando algum produto, alguma mercadoria, algum segmento está em alta. Por exemplo, na década de 90, com o início da internet, nós tivemos um grande crescimento econômico. Todo mundo começou a investir em internet, na crença de que a internet iriam dominar os mercados.
No ano 2000 nós tivemos uma crise econômica por conta dessa grande procura pela internet. Foi uma bolha econômica que levou a uma crise, uma quebradeira geral nos anos 2000. Crise famosa, ficou famosa como a crise dos .com. As empresas .com, um monte dessas empresas quebraram. Aquelas que resistiram, que permaneceram, hoje dominam o mercado. Apesar de que tem novas aí que surgiram e venceram outras históricas aí. Mas uma que permaneceu dessa época, e hoje é uma das maiores do mundo, é a Amazon. A Amazon foi uma empresa criada em 95 e durante muitos anos só deu prejuízo e que agora praticamente domina o mercado. E os projetos dela é para que em breve ela substitua, inclusive, até empresas da economia real, como supermercados. Esse é o propósito da Amazon. Você vai fazer sua compra tudo online. Você vai precisar sair de casa para ir no supermercado. Você vai poder pesquisar na Amazon, onde tem os produtos mais baratos. E pedir para entregar na sua casa. Então já tem livro, já tem aparelhos eletrônicos, já tem quase tudo aí vendido na Amazon, né? Essa empresa criada na década de 90, que passou pela crise dos .com e hoje é uma das maiores do mercado. Então é um fruto aí de um mercado altista, apesar de que houve momentos de mercado baixista. Nós tivemos a recessão, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Ali, quando houve a quebra, o que aconteceu com os mercados? Desabaram. Os preços, tudo foram lá embaixo. É sempre interessante você comprar nessa época de baixa. Quem tem muito dinheiro é esperto. Porque ele aproveita a época de baixa para quê? Para comprar. E na época de alta, o que ele faz? Vende. Aí ele sempre está no lucro. E isso que também gera as bolhas, as pirâmides econômicas, né? Uma pirâmide precisa de um sujeito, né, de pessoas constantemente entrando no mercado. Aquele que cria o papel vende ele por um valor, quanto mais pessoas vão entrando, vão comprando esse papel vendido na bolsa de valores, mais vai valorizando. E à medida que vai valorizando, aqueles que entraram primeiro vão lucrando. Os que entraram por último vão pagando cada vez mais caro. Pagando cada vez mais caro, vão garantindo o lucro daqueles que entraram primeiro. No final essa bolha explode, quem fica com prejuízo são aqueles que entraram por último e pagaram mais caro. Essa é a lógica. Então, mesmo diante desse ciclo, o círculo vicioso da economia de crescimento e retração, o crescimento sempre acontece. O que alimenta o crescimento? É os gastos. Mas ao mesmo tempo que alimenta o crescimento, leva às crises, à retração. Porque quando você gasta, você produz demais. Produzindo você gera, né, um aumento significativo aí de excesso de oferta. Isso leva os preços a cair e nova crise econômica. Então a concorrência universal, o esforço para produzir sempre mais e sempre a preço mais baixo, é um sistema perigoso. A mão invisível do mercado, ela não leva ao equilíbrio, mas leva ao desequilíbrio econômico. Então essa é a lógica da economia segundo Jean-Charles Sismond. A economia é o que para ele? Entendeu? Ela vive de quê? Crescimentos e retrações. Um período de crescimento, de expansão, até vir uma crise. E assim sucessivamente. Pelo menos uma vez a cada década a gente tem uma grande crise econômica e depois é sucedida por um período de crescimento econômico. E assim caminha a humanidade e a economia humana. Beleza? Por hoje é isso aí.